Você já sentiu que mesmo sendo fiel a Deus, fazendo tudo certo, orando, lendo a palavra, ainda assim a vida te levou para um lugar de silêncio? Um lugar em que as pessoas parecem distantes, as respostas não chegam. E o céu parece calado? Pois saiba que, por mais contraditório que pareça, é justamente nesses momentos que Deus mais fala. É nesse lugar de dor, de solidão e reclusão que ele revela verdades profundas, transforma corações, prepara almas. O que à primeira vista parece abandono, pode ser, na verdade, o início de um tempo de lapidação, de crescimento, de transformação interior. Neste vídeo, nós vamos mergulhar juntos nesse tema tão sensível, mas tão necessário. Por que Deus nos leva ao deserto? O que Ele deseja nos ensinar quando tudo ao nosso redor parece ruir? Se essa mensagem já está tocando o seu coração, se inscreva aqui no canal. Curta o vídeo e compartilhe com alguém que esteja passando por um momento assim. Porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga as suas dores. Na Bíblia, o deserto aparece muitas vezes como um cenário de escassez, solidão e provação. Mas mais do que um cenário de sofrimento, o deserto é uma escola. Uma sala de aula onde Deus nos tira do ruído do mundo para trabalhar o invisível da alma. Veja Moisés, por exemplo, antes de se tornar libertador de Israel, ele precisou ser pastor de ovelhas em Midian por 40 anos. 40 anos sendo esquecido por todos, mas lembrado por Deus. Um líder não nasce entre palácios, ele é moldado na repetição silenciosa da rotina comum. O mesmo se dá com Jesus. Logo após o batismo, o Espírito Santo o leva ao deserto. Não foi o diabo, foi o Espírito. Por quê? Porque antes de operar sinais diante da multidão, é preciso vencer batalhas na solidão. O ministério público começa onde o ministério secreto termina. Deus nos leva ao deserto não como castigo, mas como preparação. Lá, Ele nos ensina a ver mesmo quando tudo parece escuro, a depender quando tudo falta, a crer quando nada se move. Ele nos desmonta para reconstruir, nos silencia para nos ensinar a ouvir. Talvez você esteja nesse momento, e talvez a resposta de Deus não venha em palavras, mas a própria ausência de palavras. Por quê? Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é ensino, é formação. Muitos cristãos maduros se surpreendem ao perceber que, quanto mais caminham com Deus, mais o silêncio dele parece constante. Isso gera confusão, porque esperamos que a intimidade nos leve a uma comunicação mais fácil. Mas não é raro que, quanto mais maduros na fé, mais pareçam silenciosos os céus. Esse silêncio, no entanto, não é abandono, é confiança. É como um pai que solta a bicicleta porque sabe que o filho já aprendeu a equilibrar-se. Deus confia que você já desenvolveu uma base e agora Ele te convida a andar pela fé, e não por vista. Jó, homem íntegro e reto, foi lançado num abismo de perdas e dores. Ele clamava e não ouvia resposta. Questionava e recebia o eco do vazio. E, mesmo assim, declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Fé lapidada não depende de evidência. Ela se firma na essência de quem Deus é. Davi, em diversos salmos, derrama sua alma dizendo: até quando, Senhor? Mas termina esses salmos com louvor, porque ele entendeu. O silêncio ensina que a fala não alcança. Ele nos amadurece, nos prepara, nos purifica da necessidade de sentir, para nos enraizar na certeza de que Deus, mesmo quando não parece estar, talvez você se veja em Elias, profeta ousado, confrontador de reis, invocador de fogo do céu. Mas, depois de uma grande vitória, ele se vê tomado por medo, solidão, desejo de desistir. Foge, entra numa caverna, pede para morrer. À primeira vista, alguém diria: fracassou. Mas Deus não o descartou. Deus o visitou. Um anjo encontra ali, leva pão e água. Deus não o acusa, não o diminui, não o repreende. Deus cuida. E quando Elias se fortalece, Deus se manifesta, não no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro, e faz uma pergunta que atravessa a alma: o que fazes aqui, Elias? Essa pergunta não exige resposta imediata, ela exige introspecção. Ela nos obriga a olhar para dentro e reconhecer o lugar onde estamos.
não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Talvez você esteja nessa caverna, achando que tudo acabou, mas Deus está te visitando, e Ele não vai te deixar ali. Ele vai te levantar, vai te mostrar que ainda há propósito, que ainda há caminhada, e que, mesmo quando tudo emudece, Ele fala, e fala de forma que só ouve quem está disposto a silenciar. O deserto também se manifesta nos lutos que a vida nos impõe. A perda de um ente querido, a falência de um negócio, o fim de um casamento, o diagnóstico de uma enfermidade ou até mesmo a solidão depois de uma longa vida de serviço. Essas perdas silenciosas, muitas vezes, são invisíveis para os outros, mas doem como facas afiadas. Noemi achava que Deus havia voltado a mão contra ela. Perdeu marido, filhos, segurança. Mas foi nesse chão de dor que Deus plantou uma nova história. Ruth, sua nora, permaneceu com ela. E dali nasceu uma linhagem que levaria até Jesus. O luto não foi o fim. Foi o terreno fértil para um recomeço. E talvez hoje você esteja olhando para a sua vida como uma página em branco, depois de tudo ter sido apagado. Mas Deus já está escrevendo. Isaías diz: Eis que faço coisa nova, e mesmo que você ainda não perceba, rios já estão sendo cavados na terra seca. Ele é especialista em restaurar destinos, em reconstruir famílias, em levantar os que caíram, não porque merecemos, mas porque Ele ama fazer isso. Diante disso, como devemos agir quando nos vemos em meio ao deserto? Há lições que não podem ser ignoradas. Primeira, aceite o processo. O deserto tem um tempo determinado. Quem tenta fugir antes da hora, volta para o mesmo lugar com o coração ainda mais cansado. Segunda, não fuja da solitude. Há revelações que só chegam quando o ruído cessa. Deus tem algo a dizer, mas você precisa criar espaço para ouvir. Terceira, mantenha a disciplina devocional. Ore, leia a palavra, adore, mesmo que você não sinta nada. A constância no invisível prepara a colheita do futuro. Quarta, evite decisões precipitadas. Desertos nos confundem, e decisões feitas na dor quase sempre nos afastam do propósito. Espere, confie. Quinta e última, creia na provisão. Deus nunca abandona os seus. No tempo certo, vem o maná, vem a água da rocha, vem o pão do céu. Pode não ser abundante, mas será suficiente. E há algo ainda mais profundo no deserto. Ele nos revela. Em tempo de fartura, mascaramos fragilidades, mas no tempo seco, tudo aflora. O orgulho, a raiva, a ansiedade, a falta de perdão. O deserto é como um espelho que não mente. Ele revela para curar. Tira as camadas que escondem quem somos. Foi assim com Israel. Deus os tirou do Egito em questão de dias, mas levou anos para tirar o Egito de dentro deles. Porque não é só o ambiente que precisa mudar, é o coração. E talvez esse seja o seu processo agora. Deus não está apenas mudando sua geografia. Ele está moldando sua identidade. E quando tudo te for tirado, quando tudo que você achava que precisava for removido, você perceberá que tudo o que realmente importa permanece: a presença de Deus. E não pense que o deserto é só lugar de passagem. Ele é lugar de encontro. Encontro com você mesmo. Encontro com Deus. Encontro com o propósito. O deserto redefine prioridades. Ele tira o excesso. Remove os aplausos, os ruídos, os holofotes. E, no silêncio, o que sobra é a essência. É como um instrumento musical sendo afinado. Ele precisa parar de tocar para ser ajustado. O músico estica as cordas, regula a tensão, e só então o som volta, mais puro, mais harmonioso. Assim é com sua alma. O deserto te afina para que sua vida soe na frequência do céu. E quando você voltar a tocar, o mundo vai perceber: algo mudou. O deserto também purifica nossa alimentação espiritual. Em tempos de fartura, nos alimentamos de muitas coisas, mas nem tudo sustenta. No deserto, só resta o essencial. Deus alimentava Israel com maná, mas o maná era diário. Não dava para guardar. Isso ensinava confiança, dependência, presença contínua. Deus nos leva a lugares onde só Ele pode alimentar, onde teologias superficiais, mensagens rasas não bastam, onde o coração anseia por algo real.
por palavra viva, por água que mata a sede da alma. No deserto, aprendemos a desejar o que realmente importa, a presença de Deus. Talvez, nesse processo, você tenha perdido relacionamentos. Pessoas se afastaram, conexões se romperam, e você interpretou isso como rejeição. Mas, às vezes, é proteção. Deus separa para limpar, para filtrar, para evitar que vozes erradas abafem a voz dele. Jesus foi ao deserto sozinho, porque há batalhas que são travadas em silêncio. Mas saiba, o isolamento de hoje pode preparar as conexões certas de amanhã. Pessoas que edificam, que somam, que compartilham da mesma visão. Confie, Deus sabe quem deve permanecer e quem precisa sair. E, por fim, nunca esqueça, o deserto também é lugar de promessas. Foi no deserto que Deus falou com Abraão. Foi lá que Moisés viu a sarça ardente. Foi no deserto que João Batista preparou o caminho do Senhor. O deserto não é estéril. Ele é fértil para quem escuta. Deus não desperdiça nenhum deserto. E Ele tem algo para te dizer aí onde você está. Algo que vai te marcar. Algo que vai te sustentar quando a caminhada recomeçar. Mas para receber, é preciso ficar. É preciso calar. É preciso render-se. E quando você sair desse lugar, sairá com uma promessa viva dentro de você, pronta para frutificar. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: estou ouvindo Deus no meu deserto. Vamos juntos criar uma corrente de oração. E se você sente o desejo de crescer ainda mais na fé, de entender mais profundamente o agir de Deus, então presta atenção. Clique no link que está na descrição e descubra como mergulhar ainda mais nas riquezas insondáveis da palavra. Isso pode transformar sua jornada com Deus. Vamos orar juntos? Senhor, para cada coração que se encontra no deserto, visita com a tua paz. Fala, mesmo no silêncio. Alimenta, mesmo quando tudo falta. Guia, mesmo quando não há sinal. E mostra que esse tempo difícil não é o fim, mas o início de uma nova estação. Em nome de Jesus. Amém.